Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do pacote anticrime do Ministério da Justiça e do livro Laços de Sangue, escrito pelo nosso convidado, que desde já apresento, o doutor Márcio Sérgio Cristino, Procurador de Justiça Criminal. Ao lado dele está a nossa anfitriã, a doutora Tânia Prado, que é presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. No dia 4 de fevereiro, o ministro Sérgio Moro apresentou à sociedade o projeto anticrime, com algumas mudanças importantes. No dia 19, ele levou ao Congresso Nacional. Entre várias propostas, o projeto impõe prisão como regra para condenados em segunda instância, punição mais rigorosa para condenados por corrupção e o plea bargain, que é uma modalidade em que o acusado confessa o crime e opta por um acordo para diminuir a sua punição. Primeiramente, gostaria de passar a palavra para a doutora Tânia, para que desse as boas-vindas ao nosso convidado, para que depois possamos começar o nosso bate-papo. Doutora Tânia, é com a senhora. Doutor Márcio, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que o senhor é muito ocupado, tem muitas atribuições. E para nós é uma honra ter um professor como o senhor, né? Que participamos juntos já de um outro programa. E ali vi que o senhor tem um conhecimento muito profundo dessa área. Então, por isso o convidamos aqui. Então, nossos agradecimentos. Doutor Márcio, queria começar o nosso bate-papo com uma pergunta bastante ampla, que é a seguinte. Desse projeto todo, que itens chamou a atenção do senhor e por quê? Bom, primeiro eu queria agradecer a doutora Tânia pela oportunidade. Como ela frisou, nós já tivemos antes em outros debates, e nós tivemos uma compreensão mútua muito harmônica. Então é realmente um prazer também poder me dirigir ao público especial, os sindicatos, os delegados de polícia, pessoas a quem eu muito estimo, então só tenho a agradecer. Eu realmente gostaria de destacar nesse projeto duas coisas que eu vejo essenciais e que são muito impactantes, embora não tão midiáticas. A primeira questão que eu vejo como até revolucionária é a possibilidade do juiz determinar um cumprimento de pena em regime inicial antes do condenado ter condições da progressão. Então, além dos critérios de progressão, que hoje é um sexto de pena, e todos consideram que isso realmente é ínfimo, é uma quantidade muito pequena, nós vamos ter o juiz podendo usar essa flexibilização. É lógico que isso vai ser modulado pelo tribunal, evidentemente em termos jurisprudenciais, para estabelecer um quantum, para estabelecer um mínimo de parâmetros que devem ser obedecidos. Mas é uma mudança muito impactante, porque vai reduzir sim essa sensação de impunidade que nós temos hoje em dia. E a outra grande modificação é o plea bargain, que é extraído do direito norte-americano, principalmente. Eu estive lá há algum tempo junto com o Ministério Público norte-americano. Eles têm um ditado lá, eles falam que lá o promotor tem que ler devagar e andar rápido, porque eles levam os acordos, então eles vão lendo os acordos até a hora de propô-lo na vara, no que seria equivalente para nós a uma vara judicial, e o sistema deles funciona 90% a 95% com base no plea bargain. Tanto que eles mesmos reconhecem que se eles fossem usar esse sistema, o nosso aqui, eles estariam completamente atolados e não teriam condições de desenvolver. Então, acho que são duas questões institucionais de aspecto positivo com relação a esse diploma. E há um senão, que é, na verdade, dois, que nós até já discutimos, que é a questão dessa legítima defesa antecipada, que é polêmica, que é uma questão extremamente polêmica e que hoje vai se revelando talvez como uma grande questão negativa dessa legislação. A outra é a redação, se bem que é uma questão muito adjetiva, quando eles colocam exemplos de organizações criminosas, eles colocam esses exemplos seguidos, que vai levar a alguns questionamentos jurídicos. Vai dizer, olha, mas a organização criminosa X não é parecida com essas. Então,
isso vai gerar uma discussão que está certo, eu concordo que essa é uma discussão superável, mas é uma discussão que não precisava existir. Eu acho, ao meu ver, são esses os pontos principais. E naquela questão da legítima defesa, né? Queria que o senhor falasse um pouco, esmiuçasse a parte que está problemática ali do policial, naqueles segundos que tem para decidir se vai ou não alvejar aquela pessoa que está confrontando a autoridade dele. Quais as brechas ali que ficaram, quais coisas não estão muito técnicas naquele texto, na sua visão? Vamos dizer o seguinte, o policial que se vê ameaçado, se vê numa situação de fato, não há discussão quanto à possibilidade de ele exercer o papel preponderante do exercício da violência também. É a violência justificada, é o exercício regular de direitos. Isso não está em questão. Então, toda vez que um policial se sentir ameaçado, porque há o início de uma execução, porque existe uma aproximação fática, ele tem razões para ver a ação está se iniciando, está prestes a iniciar, ele sim, ele vai poder usar do exercício regular de direito. O problema é que a locução que está lá, ela prevê a prevenção a um fato que ainda não aconteceu. É a prevenção, né? À iminência. Ou seja, não é iminente. A pessoa não está em nenhuma situação de agressão, a pessoa não iniciou nenhuma ação. Não apontou arma. Não apontou arma, não fez nada. A pessoa está lá, ela pode reagir como pode não reagir. É uma mera expectativa. Na expectativa, ele poderia antecipar. Só que essa antecipação seria feita... E nesse caso, aí eu vou frisar que a doutora falou, tem poucos segundos nessa ação. Não é nem uma questão de poucos segundos, porque ele nem sabe se vai acontecer ainda. Pode ser que ele olhe... A questão mais polêmica é a questão do sniper. Sim, né? A questão do sniper, porque isso foi moldado nessa questão. Então, o sniper está longe, o indivíduo está lá longe, uma arma em porte ostensivo, e o sniper está aqui olhando e fala, vou matar, vou atirar no indivíduo porque ele está portando uma arma. Ora, isso já é sério, porque você não sabe se ele vai usar a arma, se ele não vai usar a arma. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu já tive N casos em que, mesmo tendo fuzis, a pessoa, o guarda, que seria entre aspas, o traficante, fugiu. Foi um caso que aconteceu a prisão do traficante, um grande traficante de São Paulo, o Capoava, que ele tinha como se fosse uma guarita, onde os indivíduos ficavam com fuzis. Quando a polícia foi chegando, eles olharam a polícia e fugiram. Então, não haveria essa necessidade de executar a ação sem que nenhum tipo de iniciativa tenha acontecido. É a total antecipação de uma ação, e isso é muito perigoso. Eu falo assim, olha, isso vai comparar um nada com qualquer coisa, porque a pessoa não está lá, não fez nada, e pode passar pelo policial qualquer coisa na mente dele. Agora, vamos dizer assim, mas o indivíduo está lá porque ele está armado, então nós... Bom, se ele está lá e está armado, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Isso que eu já comentei, e eu insisto nessa tese, que no Rio de Janeiro, por exemplo, nesse contexto, falta polícia e sobra milícia. Por quê? A polícia, executando a sua função, deveria ir lá e prender o indivíduo que está cometendo um crime de porte de arma de fogo de uso restrito. A polícia não vai lá. Bom, se a polícia não vai lá, é um outro problema. Essa é uma questão fática, não é uma questão jurídica. E esse tipo de questão, essa antecipação sem ação, é muito perigosa, porque você não tem como definir como isso vai acontecer. Realmente deixa brechas, talvez o sistema atual não esteja ruim, né? A forma como a legítima defesa está prevista no nosso Código Penal. Parece que teria inspiração no modelo italiano, talvez. Sim, no Código Penal, de Processo Penal italiano, que aliás foi feito por o jurista Rocco, que foi um dos seguidores de Mussolini, aliás, ele foi promulgado por Mussolini, ele prevê o uso extraordinário da força. Ele prevê isso, só que ele prevê essa ação e ele coloca em quais crimes isso seria possível. Desastre ferroviário, crimes coletivos de grande multa, sequestro e outras coisas. Ele prevê isso. Nós estamos indo além, porque a nossa lei é aberta, ela diz assim, olha, se você imaginar qualquer tipo de ação possível, você pode ir lá e executar. E isso é ruim para o próprio policial. Eu vou frisar uma coisa, que em nenhum momento nós estamos questionando a eficiência ou a situação do policial que enfrenta alguma coisa. Quando ele enfrenta alguma situação concreta, tem um nível mínimo de que está na iminência
que a iminência é esse conceito do que está prestes a acontecer, não há dúvida, é exercício regular do direito. É legítimo, a ação legítima dele em reagir. É até um dever dele. Perdão, é o estrito cumprimento do dever legal. Não é legítimo, é o estrito cumprimento do dever legal. Então ele tem essa possibilidade de reagir. O que se contesta é quando não houver nenhum elemento que diga nessa retroação. Então, nesse caso, como que a gente poderia falar em estrito cumprimento do dever legal? Isso é uma coisa que nem na Itália fascista era feito. Até na Alemanha, inclusive na mesma época, havia necessidade de você ter um contraponto. Então, talvez a legislação tenha ido um pouco além do que aquilo que realmente se pretendia. E aí já se torna alvo de críticas, e até a gente que tem uma visão favorável a essas medidas, né, anticorrupção, anticrime, a gente fica até preocupado pensando se certas coisas que são exageradas acabem travando os 3 projetos como um todo, né? E o desejável é que esses projetos caminhem bem, com celeridade, mas a discussão ela tem que acontecer, realmente vai acontecer justamente nesses pontos fracos do projeto, né? O senhor também, eu imagino que viu ali vários pontos positivos, mas que pode ser que esses assuntos prejudiquem, né, o andamento. Exatamente. Eu vejo no projeto, ele praticamente um projeto imensamente positivo. Ele é um projeto positivo, né? Você tem pontos que você pode, mas são poucos. Você vê pontos que são poucos. Você vê em alguns pontos onde a redação falhou, pecou pelo excesso, pela falta. Um ponto redacional, por exemplo, que poderia ser contestado ou discutido, se dá na definição da organização criminosa, quando ele define, ele dá referências para uma interpretação. Olha, tais como PCC, milícia, etc. Não é uma boa técnica redacional. Por quê? Porque qualquer um que venha a ser acusado poderá levantar a seguinte questão: não, mas a minha organização não tem os elementos que tem o PCC, ou não tem os elementos que tem a milícia, ou não tem os elementos. Dá para superar esse argumento? Sim, é possível superar, é um argumento superável, mas não precisaria. Aí a gente sabe como funciona o legislativo. Se pega, como foi com as 10 medidas, se pega uns assuntos ali, aí trava inteiro, né, o processo. Trava inteiro e vai prejudicar os pontos bons. Nós temos muitos pontos bons nesse projeto, né? É um projeto que acelera a aplicação da lei penal, retira aquele sentimento de impunidade que tem pela população. Um dos pontos mais positivos é a prisão depois do veredito, a prisão depois da segunda instância, a questão do júri e algumas questões muito técnicas que a sociedade dificilmente vai prestar atenção. Por exemplo, a limitação dos embargos infringentes, que é uma coisa... Deixe-me interrompê-lo só um segundo para a gente encerrar o bloco, mas eu gostaria de voltar já dando a palavra ao senhor para continuar esse pensamento, tá ok? Muito obrigado. Este é o programa Segurança Pública em Debate. Primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito do pacote anticrime do Ministério da Justiça e vamos falar também um pouco sobre o livro Laços de Sangue, que é escrito pelo nosso convidado de hoje, o doutor Márcio Sérgio Cristino, que é procurador de Justiça Criminal. Temos também conosco nossa anfitriã, a doutora Tânia Prado, diretora da ADPF São Paulo e presidente do SINDPF-SP. Interrompi o senhor no bloco passado, peço desculpas, mas era preciso, gostaria que o senhor continuasse essa linha de raciocínio. Eu queria fazer uma pergunta, se me permite. Quando o senhor fala ou tece a crítica a respeito da questão da legítima defesa, como é que o senhor e a doutora Tânia também imaginam que isso será pacificado? Pergunta 2. O senhor apontou alguns pontos positivos e disse, citou, se não me engano, 2, que a sociedade não conhece, até pela natureza jurídica desses pontos e tal. O senhor poderia desenvolver um pouco mais esses tópicos? Vamos lá. Com relação aos pontos positivos, que foi o que eu citei principalmente, acho que a questão maior é a questão do plea bargaining. O plea bargaining é essa questão que o Ministério Público e até a polícia, em certas modalidades, ela pode propor um acordo e esse acordo, se aceito pelo réu, evita o processo. Hoje em dia nós temos
que estão com um posicionamento completamente contrário na legislação. Hoje em dia você tem que processar desde o ladrão de galinha até o crime organizado, todos da mesma maneira, todos da mesma formalidade, todos com o mesmo processo. Realmente nós temos a juizado especial criminal, mas mesmo assim é um juizado especial criminal, você tem uma formalidade, ou seja, de todas as maneiras, seja qual for o posicionamento que você adote, nós temos essa necessidade de ter um sistema desse tipo. Esse plea bargaining evita isso, ele faz com que, admitindo a condenação e concordando com uma pena, você não tenha o processo. E você não tendo o processo, você economiza o sistema. Não é só uma economia de cunho patrimonial financeiro, não é isso, mas é uma economia, digamos assim, estatal. E é uma medida que tende a uma eficiência muito grande. Por quê? Geralmente o indivíduo sabe ou percebe aquilo que pode ocorrer e se torna mais vantajoso para ele, de qualquer forma, fazer um acordo. E o juiz ele está participando, né, nessa proposta. O juiz ele participa do momento decisório. Não é uma coisa como acho que em outros países que é o Ministério Público apenas, né, que faz o acordo. Não, geralmente, mesmo nos Estados Unidos, o juiz faz a homologação do acordo ou não. Existe algum determinado regramento. É que o sistema norte-americano é muito diferente do nosso, porque ele usa a common law. Ou seja, você não tem a legislação, você tem uma coletânea, uma sucessão de jurisprudências que regem o tema. Mas a presença do juiz e da defensoria ou do advogado de defesa é essencial. Por quê? Para isso não dar margem a abusos. É claro que na própria legislação você vê parâmetros pelos quais o acordo tem que ser submetido. É óbvio que uma pessoa não pode concordar, ou mesmo que concorde, não se pode aceitar um acordo onde ela seja penada mais duramente do que seria, ou sofra mais do que deveria sofrer. Uma multa desproporcional. Uma desproporcional. Isso não pode existir, mesmo que a pessoa concorde com isso. Então, o juiz está nessa figura como um garantidor de que este acordo será, sim, mais valioso, digamos assim, mais vantajoso para a pessoa que está fazendo um acordo, para que não haja esse descompasso. E o advogado de defesa ou a defensoria pública é obrigatoriamente uma parte interveniente para que o réu não se sinta desprotegido ou isolado. Sim. Então você tem essa necessidade do contraditório na fase de acordo. Isso serve para quê? Para limitar exatamente essas possibilidades, que é uma grande crítica que se faz nos Estados Unidos. Ou seja, que esses acordos às vezes são tão severos que eles acabam, digamos assim, refletindo uma situação fantasiosa, mas é uma perspectiva com relação a problemas que eles têm lá. Para nós aqui é completamente diferente. É que pode acabar, já vi também essa crítica, acabar encarcerando mais gente do que nós já temos. Por exemplo, se o sujeito aceitar 2 anos de pena ao invés de 4 anos, né, que seria antes de processo coeso normalmente, e aí falam que isso aumentou a população carcerária. Só que normalmente é uma medida para desencarcerar, né, porque encontra meios alternativos também de cumprimento da pena, indenizar a vítima e tal. Eu sei que é uma questão também que nós delegados falamos bastante, que poderia também ser pensado assim, que na fase de inquérito, geralmente o inquérito dura 1 ano, né, em média, 1 ano, às vezes um pouco mais, mas que não fosse interrompido o inquérito com a proposta do acordo penal, que esperasse o inquérito terminar, mas claro, dentro de um prazo razoável, e a partir dali, daquilo que foi apurado, aí sim começar essa fase da negociação com o ora investigado, né, quase réu ali. Então, seria também, de repente, uma garantia para que também uma pessoa, às vezes, não se visse numa situação de assumir algo que não tinha nem lastro ali, não tinha uma prova, ou às vezes ele está querendo cobrir outra pessoa e ganhou dinheiro para assumir aquela responsabilidade. Então, seria uma forma, de repente, de colocar um inquérito, né, nesse contexto. Eu acho que até algo pode ser pensado, né, para ter um timing, assim, para não haver logo no primeiro minuto o acordo, talvez. O modelo, que é o modelo americano, o modelo teórico, ele prevê o acordo apenas com o encerramento das investigações. Assim, você só pode acordar aquilo que já está determinado. Então, assim, se você tem o fato com todas as suas circunstâncias já esclarecidas, aí você pode fazer o acordo. Você não pode fazer o acordo de uma coisa que ainda não está definida. Então, assim, eu acho que é um pressuposto lógico do acordo
que o fato esteja esclarecido. Ou que, com o advento da confissão, o que faltava para ser esclarecido seja efetivamente esclarecido. E aí você vai ter que comparar um inquérito com uma confissão. Eu não vejo muita possibilidade em realizar um acordo sem que você tenha um inquérito, você tenha o fato hoje esclarecido. Até porque a pessoa pode falar o que quiser. Exatamente. Ela pode dizer X, Y, você precisa aferir se aquilo que ela está falando é verdade ou não. Como a doutora bem falou, pode estar encobrindo uma outra pessoa, pode estar evitando uma investigação sobre um fato mais grave, Sim. que seja depois. Ou seja, a possibilidade do acordo somente seria viável, possível, quando o fato já estiver esclarecido. É exaurido ali a investigação. Olha, a Polícia Federal, a Civil, chegou assim, olha, o fato é tal, nós apuramos isso desta maneira. E aí o Ministério Público fala, não, então não vou propor assim, não vou propor assado, vai ser dessa forma ou de outra forma. Mas sem a apuração do fato em todos os seus aspectos, você não tem como fazer uma proposta, não dá para fazer uma proposta sobre o que você não sabe. Fica frágil, né? Nós temos aí 5 minutos ainda de programa. Eu gostaria, se fosse possível, de forma muito resumida, que vocês respondessem aquela primeira pergunta. Como é que vocês acham que isso vai ser resolvido, essa polêmica aí em torno da legítima defesa? Vocês veem alguma saída? Bom, o legal do nosso sistema de divisão de poder e tal é que o legislativo ele tem gente pra caramba para discutir o texto dessas propostas. E além delas, ainda tem Código de Processo Penal no meio, que estão discutindo, as propostas também do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vocês acreditam que por conta disso que a senhora está falando, essa discussão ela tende a levar um bom tempo? Isso, então, que a gente percebe que há uma intenção em dar uma celeridade, né? Isso a gente vê de vários operadores do direito que pensam realmente em imprimir um ritmo que não aconteça como o projeto de Código de Processo Penal, que está há 10 anos, mais ou menos. Então, precisa ser tratado como merece, porque a violência, o crime está solto aí. De forma geral, conforme o doutor disse e a senhora também imagino que concorde, é um bom projeto e já é um início de um processo de realmente combate à criminalidade. É um grande passo. E a gente podia aproveitar e também falar da obra do senhor, né, que vai se tornar, o livro que vai se tornar um seriado. Como que é, doutora? Que tem tudo a ver também, né, com o crime, o combate ao crime. Tem. Só apresentar para quem está ligando agora o programa, o doutor Márcio Cristino escreveu Laços de Sangue, um livro sobre o PCC. A bola está com o senhor agora. Obrigado. Conte-nos a respeito dessa obra. Antes, eu só queria abordar só rapidamente a questão da doutora. Pois não. Eu penso que esse projeto não vai se travar no Congresso. Por quê? Porque discutindo sem méritos sobre o valor do projeto, se vai ter a legítima defesa, se não vai ter a legítima defesa, nem essa questão. Tá. Eu acho que a pressão social e o momento político favorecem essa discussão. Porque há um movimento pendular que começou desde a época da redemocratização, um pensamento mais liberal, que agora está contrabalançado e esse pêndulo agora volta para uma posição de centro, mais conservadora. Nós temos que ter cuidado, sim, para ele não ir para uma situação, para um sentido mais radical, mas eu penso que realmente esse projeto vai ter o andamento que se espera. E o livro, ele é fruto de uma vivência, né? Eu trabalhei com isso com o primeiro Comando Capital desde 99. O senhor trabalha com isso desde 99? Desde 99. E desde antes da mega rebelião. Eu tive uma vivência muito grande, inclusive um certo contato com todas essas lideranças naquela época. Fui o autor da denúncia, da audiência, do processo que culminou no julgamento das lideranças como por formação de banda de quadrilha, que na época não tinha lei de crime organizado, era tudo muito diferente, né? O celular estava no início. E aí acabaram por ser condenados por formação de banda de quadrilha unicamente por serem líderes do primeiro Comando da Capital. Então eu conto essa vivência, eu conto realmente a maneira como isso surgiu, a maneira como eles atuam, que é muito diferente do que aquilo que se costuma alardear na imprensa. É uma questão muito diferente. O quão diferente é, doutor? O quão diferente é que existe uma referência muito grande ao 31 de agosto, que é o dia que eles teriam sido fundados numa rebelião em Taubaté, um dia que eles teriam se
se reunido ali para fundar, que na verdade foi um plano de homicídio, eles foram matar dois adversos, e naquele momento é marcado como a fundação do PC. Não foi. Na verdade, ele já existia antes. Aquele movimento, aquela ação, na verdade, foi apenas uma certidão de nascimento. Foi ali que eles se mostraram de uma maneira muito mais evidente para a sociedade aquilo que eles existiram, essa ação que se seguiu a uma rebelião. Mas eles já estavam atuando nisso muito tempo antes, né? Então isso foi mapeado, isso foi explicado a origem de cada um e as razões daqueles que planejaram, idealizaram a questão do primeiro comando da capital, que ele foi planejado de uma maneira e hoje é completamente diferente daquilo que estava na cabeça dos seus fundadores. A doutora Tânia mencionou que esse livro do senhor vai para uma obra audiovisual, é isso? É isso. Nós estamos em tratativas iniciais. Eu acho que se frutificar, ele deve se transformar numa minissérie ou num filme, ou talvez num documentário. Isso. Eu sugiro uma coisa aqui no ar, até para que os telespectadores saibam. A gente podia gravar um outro programa, uma próxima oportunidade, sobre o livro. Que eu acho que tem um programa inteiro para falar sobre isso. Infelizmente, a gente usou só 3 minutos, muito pouco. Não, eu estou sempre à disposição, doutora Tânia. Sempre à disposição da doutora. Eu queria agradecer a presença do senhor, doutor Márcio Sérgio Cristino, procurador de Justiça Criminal. Agradecer a presença da doutora Tânia Prado, como nossa anfitriã, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje falamos sobre o pacote anticrime do Ministério da Justiça e demos uma pitadinha também sobre o livro do doutor Márcio, Laços de Sangue. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.